João Vitor saiu da reunião. Vamos lá, avisa o João Vitor aí para adicionar ele, tá? Deve ter caído a ver uma mensagem que ele caiu fora. Aí. Então, continuando, pessoal. A gente fez do 1001 ao 1005, então agora a gente vai ver o 1006. 1006 é uma média ponderada também, a gente pode usar o 1005, então file, salvar como, né? Save file as, 1006. .cpp. Né? Então aqui eu tenho 3 variáveis A, B e C, posso dizer nota 1, nota 2, nota 3, tá? Posso usar assim. Não tenho que exatamente definir o mesmo nome, embora normalmente faça isso, né? Mas aqui ele diz que tem uma casa decimal na saída, vocês podem ver, então eu vou trocar aqui. Eu noto que uma vez que vocês têm o código, fica mais fácil fazer o ajuste, né? Tirar a mensagem aqui, leia nota 1, nota 2, Ctrl C, Ctrl V, para copiar e colar. Nota 3 é uma variável, né? Está especificada lá em cima. E a média, agora, a média está dizendo aqui em cima, ó, que a nota A, nota 1 tem peso 2, a nota B, se é a nota 2, tem peso 3, e a nota C tem peso 5. Então, 2, 3 e 5. Então, só multiplicar ela. Nota 1 vezes 2, mais nota 2 vezes 3, mais nota 3 vezes 5. Tudo isso, né, dividido por 10. Porque a soma dos pesos agora é 10. 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Dividido por 10. A mensagem continua sendo a mesma, a média igual, né? Variável. Então, Ctrl S para salvar. Ó, lembrando aqui, uma observação que usando o CodeBlocks, eu posso ter o meu código todo ele bagunçado assim, né? Posso ter dessa forma, e se eu quiser ajustar, eu clico com o botão direito do mouse, escolho a formatação aqui e ele formata automaticamente o meu código para que ele fique bem apresentado. Né? Clica em F9 para executar, tá? Ele vai abrir uma janelinha aqui. Só um pouco aqui. Isso. Só um pouquinho que tinha recolhido as duas janelas. Vou digitar aqui 5. Primeiro caso de teste, 6.0 e 7.0. Ele mostrou como saída média igual a 6.3. Está certo. Eu tenho certeza que está certo mesmo. Né? Já falei. É bom a gente executar mais do que uma vez. Então, eu vou digitar agora o último caso de teste. 10. Olha, na entrada, 10.0 ou 10 é a mesma coisa. Então, eu posso fazer isso. 10, 10 e 5. Tá? E ele vai mostrar a saída correta. Ok? Eu posso, quando eu tiver um valor para digitar ponto zero, eu posso ignorar. Tá? Esse ponto zero, porque não vai fazer, de fato, diferença na entrada. Ele mostrou ali de forma correta. Então, Ctrl A, Ctrl C para copiar. Clico aqui em enviar. E clico em enviar. Venho aqui em submissões. Vejo todas as minhas submissões. 1006 está correto. Posso ver pelo acadêmico também, outra forma. Abro a lista aqui, caso, como aluno, né? E olha, o meu progresso, aqui eu vejo o meu progresso, né? E aí eu já resolvi até o 1006. Tá? Então, vou voltar em qualquer momento do portal, em qualquer local, se eu clicar em cima, que tem o nível do problema e tal,
Se eu clicar em cima, eu posso ir direto para o problema e lá em cima, na barra de navegação, né, eu digito o número direto ali, ou posso buscar o problema ali em problemas, buscar, ou ir direto ali no iniciante e tal. Mas um atalho para a gente buscar o problema. O 1007, só vai seguir com o 1007 agora. Eu salvo, eu reaproveito o código. Vou pegar aqui, ó. 1002, vou pegar esse aqui com 1007. Deixa eu ver. Tá. 1007.cpp. Ó. Bom, 4 inteiros. Eu vou apagar tudo que tem aqui dentro do programa, né? Deixar a linha de baixo ali. Ele manda ler 4 valores inteiros ABCD. Então, sim. Também dá para fazer isso, ó. É uma outra forma de fazer a leitura, tá? Também funciona. Ao invés de fazer uma por linha, a gente pode ler todas as variáveis, né? Então, eu defino as 4 variáveis. E calcular a diferença. Vou usar a variável chamada diff aqui. Eu entendo que é diferença. Posso chamar a variável diferença mesmo, tá? E vou usar essa fórmula. Aí vocês vão dizer assim, né? Alguém pode dizer, ah, mas a fórmula não é diferença igual. Gente, se eu defino a variável como diff ao invés de diferença, obviamente, na hora de utilizar, essa é uma questão de nomenclatura, vou colocar diff igual a vezes B menos C vezes D. Como eu tenho uma fórmula nesse caso, é mais prudente a gente deixar B, C e D ali sem alterar. Por quê? Senão tem que ficar fazendo a correspondência, né? E a gente pode se perder. A fórmula é essa, simples assim, simplesmente calcular através de uma fórmula. E mostrar. Na hora de mostrar, sempre eu tenho que pegar a mensagem. Então, vou repetir aquilo que eu já falei, né? Que é importante. Que é o seguinte, você copiar, ó, selecionar tudo que for constante, aquilo que não muda, é um Ctrl+C, vem aqui e coloca Ctrl+V. Aí ele vai colocar bem certinho, tá? Até é bom que a gente utilize a mensagem diferente do nome de variável para separar a compreensão disso. Uma coisa é mensagem, que vai aparecer na saída. A outra coisa é a variável que é utilizada para fazer leitura, ou para fazer um determinado cálculo, e assim por diante. Tá? Se eu clico para compilar, que vai estar compilando o código, né? Ele compilou. Eu vou digitar os valores, conforme o primeiro caso de teste ali, né? 5, 6, 7, 8. Acho que está certo. Para ter certeza, vou digitar o último. Executa novamente, no F9, no Code Blocks. Ele abre a janela aqui. E eu digito 5, 6, 7 e 8. Ó, perfeito. Sei que está certinho. Copio. Mando enviar aqui. Cadê o bicho? Se estiver certo. 1007. Correto também. Tá? Também. Então vamos voltar aqui. Forma fácil de voltar para pegar o próximo problema, 1008. Alguma pergunta até o momento com relação ao 1006, 1007? O Malomar pode ir respondendo no chat, né? Enquanto a gente vai demonstrando, né? Eu acredito que aqui a gente não viu nada de novo, agora é tudo mais do mesmo. Né? Então, ou seja, as coisas são parecidas nos problemas. Esse aqui é um pouco mais enrolado, tá? Então a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado na leitura.
tá? No caso, esse problema 1008. Vejam só. A gente tem... escreva um programa que leia o número de um funcionário, o número de horas trabalhadas, o valor que recebe por hora e calcula o salário desse funcionário. Então, isso é importante. Eu vou fazer aqui file, set file S. Salvar como 1008. É o número do problema que a gente está agora. Vou apagar tudo aqui, tá? Primeiro, eu tenho algumas variáveis que algumas são inteiras, outras não são, tá? Eu vou deixar para definir. Depois das variáveis eu vou colocar o cálculo. Ou melhor, a leitura primeiro. Aqui diz o seguinte, ó. Escreva um programa que leia o número de funcionários, seu número de horas trabalhadas, o valor que ele recebe por hora e calcula. O calcula já é o cálculo, né? O processamento do programa. Mas o leia, então tem 3 coisas para ler. O número do funcionário, o número de horas trabalhadas e o valor que ele recebe por hora. Então, eu vou usar variáveis. Número do funcionário, pode ser assim. Hora, sublinhado T, HT, horas trabalhadas, lembrando de nunca colocar acentuação, nome de variável, val, hora. Então, número do funcionário, horas trabalhadas e valor hora. Se eu colocar variável desse tipo, ou assim, fica mais claro de entender, tá? Então, vocês podem usar, quando começa a ter muitas variáveis, e algo específico para fazer com elas, é bom utilizar dessa forma. Eu não sei, ó, eu joguei tudo no int, mas eu vou ter que averiguar. Ali na entrada diz que a entrada contém 2 números inteiros e um número com 2 casas decimais. Se nota aqui no exemplo, tem que ir lá, daí olha no exemplo. Primeiro que entra é o inteiro, segundo que entra é o inteiro, terceiro não é. Então eu tiro isso aqui, ó. Tirar isso aqui, o valor hora não é inteiro. Eu estou olhando só a entrada. Então, vamos definir aqui o valor hora como double. Por quê? Porque tem ponto flutuante, tem casas decimais. Ok. Então, agora, ó, escreva um programa que leia essas 3 coisas, tá? E calcula o salário. Então, vamos fazer a leitura dessas 3 coisas, então. Se você estiver digitando e ele te der sugestão, é só você dar Enter que ele completa. Vou ler uma em cada linha. Aqui, ó. Horas, vou digitar O. Aí, ó, ele já mostrou aqui, eu seleciono, dou um Enter. Ó. Tem as 3 variáveis, tá? Então, aqui diz na entrada, ó, além da especificação do problema, aqui na entrada diz, o arquivo de entrada contém 2 números inteiros e um número com 2 casas decimais, representando o número, a quantidade de horas trabalhadas e o valor que recebe por hora. Então, já defini as 3 variáveis, fiz a leitura. Se eu executar o programa agora, e vocês podem fazer essa execução aqui, sem ter terminado todo o programa, se ele estiver correto, não vai ter problema nenhum. Vai funcionar, né? Só tem que fechar. Vamos executar agora. Está construindo o programa. Aqui, beleza, ó, deu. Ele vai ler os valores. E se a gente digitar alguma coisa errada, ele salta, ele vai embora. Por exemplo, se eu digitar 6.72, 74 no primeiro, ele cai fora. Por quê? Porque é um inteiro. Tá? Esse é o cuidado que a gente tem que ter às vezes também. A primeira variável a ser lida é o inteiro, gente. Então, se eu estou executando que inteiro? Número do funcionário. Então, o número do funcionário é 5. O valor de as horas trabalhadas são 50. Estou chutando aqui. E o valor por hora, sim, 10.3. Aí, ok, ele fez a leitura das 3. Vocês viram que antes eu coloquei um valor com ponto flutuante no primeiro caso, e como era o inteiro, ele se perdeu, ele passou reto. Agora eu posso fazer o cálculo. Que cálculo? O cálculo que tem que mostrar aqui, ó. O número do salário, ó, com espaço, bababá, tem que mostrar o salário do profissional.
número de horas trabalhadas, a entrada e o valor que recebe por hora, mostra o número de salário do funcionário com 2 casas decimais. Cara, aqui não explica como calcular. E algumas vezes vai ter isso aí, você vai ter que pensar. Gente, se eu tenho uma quantidade de horas, eu vou criar uma variável de salário. Salário igual, já não, aqui eu estou atribuindo, né? Aqui em cima, eu defini ela como minúsculo aqui, podia usar o padrão, né? Porque tudo maiúsculo. Não é o mais correto, tá? O mais correto é sempre usar a primeira só como maiúsculo e tal, enfim, ou se for camel case também é diferente, enfim. Eu poderia fazer isso, né? Seguir uma padronização aqui. Eu vou deixar todas maiúsculas. Vou seguir um padrão aqui. O salário vai ser o quê? O número de funcionário não serve para nada aqui, para calcular o salário dele. Né? Não é um funcionário com um número maior que vai receber mais salário, não é isso. Né? Ele vai receber as horas que ele trabalhou, vezes o valor de cada hora. Esse é o ponto mais importante da resolução do problema. Agora, na hora de mostrar a saída, sim, eu tenho que usar 2 cout. Por quê? Não que não pudesse mostrar tudo num cout só, até dá. Como eu posso fazer em qualquer programa a leitura toda com um sim apenas, posso fazer a saída toda com um cout, mas por questão de organização não se faz isso. Tá? Eu tenho que, vou copiar e colar, eu tenho que mostrar isso aqui. Eu tenho que entender aqui o que é variável, o que é constante, né? Então, para mostrar corretamente. Eu vou dar um cout. Então, isso aqui, copiar e colar embaixo. Número e salário, até esse espaço aqui. Não, aqui não. O cifrão também entra. Agora, esses valores aqui, que são constantes, eu tenho que trocar. Número do funcionário é aquele que está lá em cima. Não esquecendo o fim de linha. E o salário do funcionário eu calculei. Aqui, calculadinho, bonito. Eu executei, deu erro por quê? Porque aqui eu coloquei salário minúsculo. Né? Agora sim, vou executar. Aí ele vai mostrar aqui, vai carregar a tela. Vou executar o primeiro, 25. 100, vou só dividir por espaço aqui, 5,50. Dá na mesma. Number, que é número, igual a 25. Salary, igual o dólar, 550. Opa, faltou as casas decimais. Tá vendo? Faltou as casas decimais aqui. Salário, tá, mas salário não é double, né? Por que ele colocou? Ele colocou assim, porque eu não especifiquei que tem que ser 2 casas decimais. Como ele viu que era redondo, .00, ele não mostrou nada. Olhem só, eu vou executar o último caso de teste. É por isso que é tão importante a formatação de saída, gente, na resolução dos problemas. Porque, caso contrário, ele vai mostrar de acordo com o padrão do compilador. E nem sempre esse padrão é aquilo que se deseja. Por quê? Porque a formatação tem que ser sempre a mesma. Olhem só. Poxa, professor, aqui mostrou corretamente, no exemplo, primeiro ele mostrou 100,00. Sim, por quê? Quando você vai tirar um dinheiro do banco, se tirar R$550 do 550,00 reais, é a mesma coisa. Então, ele entende que quando tem o .00, ele pode suprimir. Mas eu não quero isso. Se você não quer isso, então você volta aqui no outro programa, copia essa linha aqui, né? Ou digita, né? Salt, fixed, set precision, com 2 casas. Sempre aqui nesse salt, não colocar o NDL, porque senão vai pular a linha. Tem gente que faz isso, olha o que acontece. Vou colocar, tá? Vou executar.
Vou executar para vocês verem o primeiro caso de teste, aquele que ele não mostrava o 00, né? Agora vai mostrar, ó. 25, ele tem 25 aqui, o 100, demora um pouco até ele rodar aqui, e o 5.50. Vocês viram, ó, vocês talvez não percebam, mas olha ali, ó. No primeiro momento podem não perceber. Todos esses fatos que eu estou relatando aqui foi que eu já convivi muitos anos com professor de programação, e todos esses erros que eu estou levantando, esses problemas, eles são cometidos. E aí, o professor Malmar, que está acompanhando também, já presenciou outros tantos, né? Então, a gente vê que são erros que são muito comuns. As pessoas cometem. Então, esse tipo de coisa que não pode, esse NDL aqui, não pode ser colocado aqui. O NDL é para ele pular a linha. Ele só tem que pular aqui embaixo. Por quê? Porque na especificação do problema ele pede isso em todos, né? Mas agora ele está mostrando o formato correto. Então eu vou executar aqui, com essa pequena correção, eu tirei o NDL que estava aqui, né? Que aparecia aqui. Então agora dei um F9 para compilar, vou executar o do meio, que eu não executei ainda, no caso de teste, para a gente poder submeter 1, Enter, 100, Enter, 20.50. Number igual a 1, salary, 2000, ops, 1, ah, sim, digitei 100 ao invés de... Ó, isso também tem que tomar cuidado, às vezes a gente digita errado, o valor está errado, bom, o problema está errado, não, é só uma questão de digitação. Vou executar novamente o programa, colocando desta vez os valores corretos, 1, 200, 20.50, aí foi desatenção mesmo. Ó, agora está bem certinho. Estando certo, Ctrl A, Ctrl C, enviar. Aqui. Beleza, 1008. Também correto. Né? Então agora... vamos lá. No início, até eu vi nos comentários de vocês, alguns problemas vocês passam vários dias tentando. Eu sou professor de algoritmos há 30 anos e quando eu fui trabalhar com uma equipe de maratona de programação, eu utilizei um site, já comentei isso em aula, eu submeti 41 vezes o primeiro problema até conseguir acertar ele, porque não existia um tutorial, o site ele não era tão organizado, não tinha exemplo, né? E o problema que eu peguei, ele tinha um enter a mais no final, um fim de linha a mais, né? E aí, cara, eu consegui resolver, porque daí eu entrei no fórum, perguntei e tal, e o pessoal disse, não, ó, tem que colocar um enter a mais no final, porque a entrada desse arquivo tem um enter a mais no final, né? Então, é normal, às vezes, você ficar... Eu fiquei, acho, 3 ou 4 dias submetendo soluções diferentes, até conseguir acertar, né? Então, isso é bastante comum, até pegar o jeito. Então, ó, a gente já fez os 8 primeiros problemas, né? Vamos para o 1009. Vamos ver a dificuldade desse aqui. Ah, bom, esse aqui tem a ver com percentual. Então, percentual é bem interessante, um problema bem bacana de se fazer. Vou salvar o código aqui. Eu diria que é bem divertido. Quem passa 2, 3 dias fazendo, não acha tão divertido assim, né? Então, vamos lá. Ah, tem que ler o nome agora do vendedor. Então, vejam só. Eu vou usar. Eu não sei se tem variável inteira, se tem double, eu sei que tem uma string. String nome. Nome da pessoa, né? Ó, tem que ler o nome, o salário fixo e o total de vendas. Ó, tem aqui no exemplo. Sempre olho pelo exemplo. A entrada eu sempre olho pelo exemplo, faço a leitura daqui em cima, faço toda a leitura, tá?
Para entender o problema, então, faça um programa que lê o nome do vendedor, o salário fixo e o total de vendas. Tem que ler 3 valores, efetuados por ele no mês. Sabendo que esse vendedor ganha 15% de comissão, isso aqui é um cálculo, informar o total. Isso é um resultado. Então, eu sei que eu tenho que ler 3 valores, eu tenho que fazer um cálculo e tenho que mostrar um resultado com 2 casas decimais. Aí eu vou na entrada e a saída, cuidando aqui. Então, eu tenho string nome, então eu tenho o salário fixo e o total de vendas. Eu vou colocar, inteira não tem nenhuma. Vou usar salário fixo, então, sal fixo, salário fixo, vou assim também, salário fixo, total de vendas, total vendas. Procurem sempre utilizar variáveis que façam sentido. Alguns problemas aqui do portal, eles são muito simples, A, B, C e D, porque eles seguem o padrão de maratona, e maratona não tem de programação, competições de programação, é muito simplória nesse sentido, é sempre variáveis A, B, C e D. Outros problemas não, são mais elaborados, eles têm umas variáveis que fazem sentido, mas sempre que não especificar, usem variáveis que fazem sentido, tá? Como eu coloquei aqui, porque é mais fácil de vocês entenderem. Quando vocês enxergam sal fixo lá embaixo, vocês vão saber que é salário fixo. Quando vocês enxergam, e se não entender, coloca aqui salário fixo. Ó, agora não tem como errar. Total de vendas, sabe que é o total de vendas. Aí não tem como achar que isso aqui é o preço de um cacho de banana. Não, é o total de vendas efetuado aqui pelo vendedor. Então, eu tenho o nome do vendedor, o salário fixo e o total de vendas. Então, essas 3 coisas a gente tem que ler. A leitura não muda nada. Eu vou deixar o set fix, set precision. E outra coisa que eu vou dizer aqui, ó, você pode colocar ele antes de tudo, tá? Se ficar lá em cima, formatei ali, o formato que vai ser saída, a partir dele funciona em todo o programa. Sempre que tiver uma saída, ele vai respeitar aquilo, entenderam? Não precisa colocar imediatamente antes de fazer a saída. Dá também, mas não entendo que ele vai funcionar para aquela saída que colocou. Ele vai funcionar, colocou logo a seguir, ele vai funcionar para o programa inteiro, tá? Por isso que coloco no início. Então, vamos lá, eu tenho as variáveis aqui, fazer leitura. Fazer leitura, nome, salário fixo, salário, aqui, dou enter, e total de vendas. Vamos fazer o cálculo aqui. Ele vai ganhar o salário fixo dele mais uma comissão sobre as vendas. 15% de comissão sobre as vendas. Então, aqui eu vou fazer o uso de uma ferramenta muito bacana que tem no Windows, chamada Paint. Uma ferramenta, assim, sofisticadíssima, tá? Que a gente usa aqui para os mais aleatórios fins. Eu costumo usar muito essa ferramenta, porque acho que ela é bem bacana no sentido assim de a gente poder usar de forma prática aqui como se fosse um quadro e tal, tá? Mas simples, sem ter que instalar nada. Então eu quero calcular um 15%. Primeiro vamos entender o que é esse 15% recapitulando aí. Vou colocar aqui, ó. 15% de 80 reais. Vamos colocar aqui. 15%, quando a gente lê 15%, é isso aqui que a gente está fazendo. 15%. 15%. 15% é isso aqui. Então, quando a gente... falou 15% ali. Beleza, 15% é isso aqui. Isso aqui é 15%. Isso aqui é 15%. Mesma coisa. Se a gente for expressar isso aqui de baixo em número, 15 dividido por 100, dá 0,15. Então, tudo isso é a mesma coisa. 15%. 15 dividido por 100, 0,15 é a mesma coisa. Na programação, a gente vai usar isso aqui. A gente podia usar assim também. Qualquer um dos dois formatos. Então, quando eu quero extrair 15% de qualquer coisa,
Eu só multiplico ele pelo valor que eu quero tirar desses 15%. É assim que funciona. Simples assim. 15% é 0,15 deste valor. Ok? Então, a gente vai colocar isso aqui no programa. Tá? Então, vamos lá. Eu sei que o salário do cara vai ser horas trabalhadas vezes um valor por hora, né? Isso era do antes, né? Agora não, agora é uma comissão, é o salário dele, salário fixo, mais um percentual do valor de vendas. Me deem só um minutinho. Bom, vou assumir eu, então. Moçada, basicamente isso aí é matemática, né? Você tem esse 0,15 aí, que nada mais é do que o cálculo do 15 dividido por 100, e isso aí tu multiplica pelo valor que você quer, que você tem na equação, e você vai ter o resultado do cálculo. Na calculadora é muito mais rápido, muito mais fácil, mas matematicamente é desta forma que a gente vai ter que representar isso aí para o computador. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, salário igual salário fixo mais salário fixo não muda, né? Ele tem um salário. O que ele vai ganhar é uma comissão. Cara, uma comissão é de 15%. Então, põe aqui, ó. 15% vezes... Antes que alguém fale alguma coisa, já vou fazer uma correção aí, tá? 15% do total de vendas. Eu tenho que fazer uma correção, porque 15% é zero, tá? Não sei mais. Por quê? Porque ele assume que ele está dividindo inteiro por outro inteiro, e ele vai dar como resultado zero. Vou provar isso para vocês aqui. Eu tenho que mostrar total igual ao valor em reais, salário. Só lembrando, moçada, que o C++, ele tem alguns comportamentos que não é padrão em outras linguagens, tá? Cada linguagem vai ter suas especificidades, digamos assim, né? Então, no C++ é isso. Em várias outras linguagens ele faria o correto. Aqui eu só vou colocar aqui a variável salário, né? Deu vermelhinho ali embaixo, porque não existe, ó. Aqui está dizendo, ó. É bom sempre ler mensagem de erro. E às vezes a gente coloca de propósito, né? Ou propositadamente, para que a pessoa leia. Linha 17 diz, ó, salário was not declared. Não foi declarada neste escopo. Então, declarar ela aqui, ó. Vou executar agora. Executei, tá? Ele já criou a janelinha aqui. Sempre que executar vai aparecer essa janelinha aqui, só joga para outro monitor, eu tenho que puxar. Eu vou colocar os valores aqui. O nome do cara é João. Se eu colocar o espaço aqui, já vai dar problema, porque espaço é um separador de variável, né? Eu só posso usar o primeiro nome, depois a gente vai ver quando a gente pode usar nomes complexos. Dá para a gente usar nome, sobrenome? Dá. Não é o caso aqui, tá? Aqui tem que ser bem simples. 500, salário fixo do rapaz, do João. E 1.230 é o total que ele vendeu no mês para a gente calcular. Mas ele não calculou nada. Por quê? Mas está certa a fórmula aqui, professor? Não, não está. Tem que botar um dos dois de ponto flutuante, para que ele entenda que esse cálculo aqui, ele vai ter que resultar um valor de ponto flutuante. Senão, se eu estou dividindo dois inteiros, ele assume que eu quero como resultado um inteiro. Tá? É um comportamento específico da linguagem C++, conforme o Malomar falou. Então, se eu colocar aqui agora, ó, João, 500, não dito ponto 00, não precisa, né? 1230.30. Olhem só. Vou subir um pouquinho a tela aqui.
Vejam como agora funcionou. Ele calculou certinho, para eu ter certeza. Eu vou executar o último ali também, que é a nossa querida Mangojata. Belo nome, né? Ela recebe um salário de 1.700. Ela está mais valorizada do que o João, né? E vendeu 1.230 com 50 centavos. Total, 1.884,58. Cuide dos espaços aqui, ó. Tem espaço, a variável total, tudo em maiúscula. Tem espaço antes, espaço depois, a igualdade. Né? O R, o dólar, tudo certinho. Fechou tudo aí, tá certo. Então, eu já posso submeter no portal para corrigir. Lembre que esse cálculo aqui eu posso fazer assim, tá? Ou pegar aqui, 15 dividido por 100 é 0,15, eu colocar direto 0. 0,15, eu nem vou compilar. Eu sei que vai funcionar, mas espera lá. Porque é 15% sobre o total de vendas. Mas sempre é bom, né? Por mais que eu tenha certeza que o resultado vai dar correto, sempre é bom a gente executar mais uma vez aqui. Vou colocar aqui Pedro, segundo caso de teste. Pedro, 700. É melhor eu colocar 1 aqui, cara. Não botar 0, senão vai dar 700. 700, só para ver se calculou os 15 centavos, senão não ia retornar cálculo nenhum, né? Sobre o percentual. Então, os dois formatos. 15 dividido por 100, 0,15 é a mesma coisa. Se eu submeter, Ctrl A, Ctrl C aqui, vou submeter. 1009. 1009. Tá. Então, vamos ver aqui nas submissões. 1009. Tá certo. Então, quando eu quero dar 100%, eu multiplico por 2. Não é assim? Quando a gente quer dobrar um valor, a gente multiplica por 2, 100% por 2. Ah, professor, mas se eu quero aumentar alguma coisa em 50%. O 1 representa o todo, o 100% de alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho um salário meu e eu multiplico por 1, ele vai permanecer o mesmo, que é o todo. Agora, se eu multiplicar por 1,2, ele vai dar 20%. 1,3, 30%. 1,35, 35%. Entenderam? 1,08, 8%. Tá? Então, isso que é bacana. Se a gente colocar aqui, ó, se a gente colocar, ó, 1,01 é 1%. Multiplicar 1,05, 5%. Multiplicar o valor por 17%. 17% sobre o todo, quer dizer, aquilo que tem mais isso. Quer dizer, se o cara, neste caso aqui é 0 ponto alguma coisa, porque é só um adicional. Se eu quisesse dar 17% sobre o salário da pessoa, eu multiplico por 1,17. Entenderam? Então, são coisas diferentes, mas as duas coisas se aplicam. Tá? A gente já submeteu aqui, funcionou. Lembrando, Oi. o Jason pediu para o uso dos 7 precisos junto com o Celt na exibição da saída. Não. Você pode usar, mas é melhor. Pensa assim, ó, o Set Precision é como se o Sealt Set Precision é como se você fosse numa parede e ligasse uma tomadinha lá. Ó, a partir de agora aqui vai estar a luz ligada. Então você pode fazer isso. Sealt menor menor Set Precision 2 menor menor total e colocar, pode. Mas é bom não ligar, logicamente, que esse Set Precision está ligado com aquele Sealt. O Set Precision é como se fosse ligado o interruptor. É como se você entrasse numa casa, fosse lá nos disjuntores da parte elétrica e ligasse as chaves. A partir daí você pode ligar qualquer luz. Entenderam? É algo que vai funcionar a partir daí. Em todo o programa abaixo. Só vai mudar quando você der um outro Sealt Set Precision depois. Entendeu? Então, pode usar? Pode, mas o mais correto é colocar no início. Tá bom? Acho que era isso, né? Então, pode usar? Podia usar aqui? Sim, pode.
Tem outra forma também de usar, sem usar o cout, tá? Dá para fazer assim, ó, só setando o flag. Cout.precision, ó, ele vai mostrar aqui, precision 4. 2 no caso aqui. Aí eu setei o flagzinho. Tá? Cout. Se ele tiver dessa forma, puder colocar o fixed, aqui, ó. Cout fixed. Se eu fizer assim, se eu fizer dessa forma, né, também vai funcionar. Do mesmo jeito. Tá? Tá, qual que é mais correto então, professor? Não, as duas são corretas. Só que são formas diferentes de se fazer, um pouquinho diferente. Aqui eu estou citando o flag do cout, colocando duas casinhas mais, depois deixando fixas. Depois o ponto, né? Então aqui, se eu colocar os valores, né? Vamos voltar aqui para o 1009, só para a gente não se perder aqui no exemplo. Vou colocar aqui 1700, último caso de teste. Tem que colocar a Mango, né? Mango, que é o nome da pessoa, 1700. 1230,50, 1230,5. Olha só. Tem que cuidar isso, porque ele não... Ele colocou... Ele desajustou um pouco aqui, né? O formato dele aqui foi o formato científico, que não é o que a gente deseja. Então, assim, tem que cuidar aqui, que às vezes pode dar algum inconveniente. Então, melhor é mesmo deixar dessa forma aqui. Tá bom? Vou apagar aqui. E, enfim, né? Se tem mais alguma pergunta, caso contrário, a gente vai pro 1010. Então, vamos lá. 1010 agora. Eu vou aqui nas submissões, só para rápido aqui, para não pegar o problema. Só troco em cima, dia para o 10. Aqui, esse é um problema que tem a ver com leitura também de peças, né? Sempre fixo, claro, porque esses problemas de algoritmos iniciais, eles são muito limitados. A gente não tem muita estrutura para utilizar, então, obviamente, a gente não está nem usando o if-else, não está nem usando uma seleção simples, ele é totalmente sequencial, então isso é muito simples. Então, a gente não tem muito recurso também. Então, eu vou salvar ele aqui, ó. No 1010, tá? Código de peça 1, aqui a gente tem que ler um monte de valores, ó. Tem que olhar aqui, ó, código, a quantidade de valor, para cada uma das duas peças. Então, tem variáveis que são inteiras, int, código e número é inteiro. Então, int, código de peças 1, número, peças 1, código de peças 1, número de peças 1. Eu vou só copiar aqui e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, porque aqui só muda o número, né? São dois tipos de peças. É bom entender que isso aí não é um sistema. Já pensou se isso fosse um sistema de uma loja? É um programinha básico aí para quem está iniciando a aprender para dar alguma lógica. Eu quero dizer assim, eu quero comprar 3 peças. Não pode. Nosso sistema só vende 2 peças. Então não é assim que funciona, né? Só para ter uma noção. Então aí tem o valor, o val unit. Vou tirar o S aqui, porque é peça 1. Dá para deixar assim. Valor unitário da peça 1. Vou copiar e colar aqui. Gente, vocês usem as variáveis que vocês quiserem, tá?
mas tem que ler isso aqui. Tem que ler o código, o número e o valor de cada peça. Então, vamos lá. Vou ler aqui na mesma linha. Código, peça 1. Não vou ler na mesma linha. Número de peças 1. Val. É só fazer uma correção, que estão iguais, né? Não faz sentido. Aqui sim, ó, no momento que eu faço para a primeira peça, tudo igual. Só vou separar aqui, ó. Nota que eu tenho um cuidado para que o meu código fique claro. Se a gente fizer um código assim, fica claro que qualquer pessoa entender. Vamos ver a saída aqui, ó. A saída tem que ser um espaço, duas casas após o ponto. Então, nem mexo aqui em cima, já está certo. Tá? E agora eu calculo o que tem que mostrar aqui. O valor e o que a pessoa vai pagar. Eu vou colocar aqui valor. Valor. Pode ser valor mesmo. Eu vou calcular o valor aqui. Como é que vai ser esse valor aqui? Vou pagar essa linha aqui, né? Fazer o cálculo aqui. Valor igual. Gente, neste caso, o código da peça 1 e peça 2, ele está sendo ilustrativo neste exemplo. Eu não estou utilizando para nada. Não é o comum ocorrer. O correto é a gente utilizar as variáveis que a gente está lendo, mas eu não estou usando para nada aqui. Né? É só para especificar mesmo. Aqui, o valor vai ser o número de peças 1. Número de peças 1. Vezes valor. Unidade de peças 1. Mais. Vou continuar embaixo, ó. Só vou copiar e colar. Posso fazer isso aqui, ó. Tranquilamente. Não tem problema nenhum, ó. Só muda o valor aqui, muda o númerozinho aqui. Então, o número de peças, né? Seria a quantidade, né? Esse número seria a quantidade. Porque número pode ser o código dela, o número. Para não confundir, vamos colocar a quantidade aqui. Nota que eu parei para pensar ali. Então, se eu parei para pensar, não está certo. Então, o certo mesmo é a quantidade. Quantia. Ó. Quantidade vezes valor. Tá perfeito. E aí mostrar aqui a mensagem. Como eu falei antes, vou repetir novamente. Para que digitar? Para que a gente digitar com o risco de errar? Neste caso, com certeza, se fosse uma prova, uma competição, onde só tem o texto ali no papel, é uma coisa, mas aqui vocês têm como pegar a especificação do problema, então copia tudo que for constante aqui, ó. Aí não vai errar. Ó, coloca aqui dentro, ó. Lembrando de botar um espaço antes do fechar aspas aí. Alguém vai mostrar o valor. E NGL. Como já está especificado ali em cima, que vão ser duas casas após o ponto, está certinho. Vou executar aqui. Opa! Deu erro, ó. Por quê? Porque ali em cima eu não botei ponto e vírgula. Nota que ele dá como se faltasse ponto e vírgula na linha 25. Esse também é um erro comum. Né? Como eu comentei lá no 1001, 1002. Esse é um erro comum. Ele dá o erro aqui, é porque ele entende que essa linha aqui começa aqui, continua aqui, continua aqui, continua aqui, você não põe esse ponto e vírgula. Tudo isso é uma linha só. Lembrando que para o compilador C, compilador C++, o final da linha é onde está o ponto e vírgula, não aquilo que visualmente vocês estão enxergando. É o ponto e vírgula que determina o final. Então, vamos executar. Vamos lá. Executei o programa. Vou colocar primeiro aqui, 12. Vê no formato como ele aparece ali. 1, 5.3, 16, 2, 5.1. A dica que eu dou, o zero a gente pode ignorar. Ele vai fazer o cálculo correto, ó.
Tudo certinho, ó. Claro que está certinho a mensagem, porque eu copiei dali. Não tem como estar errado. Vou fazer novamente aqui, ó. Executar, vou dar um F9, vou aguardar aqui embaixo, ó. Aqui, ó. E agora. 15.1, 21, 15.1. Valor a pagar 30.20, certinho. Ctrl A, Ctrl C. Vamos enviar esse código. Aqui. Enviar. Ótimo. Então, a gente tem prontos os problemas do 1001 até o 1010. Então, a gente resolveu. Eu vou deixar como atividade para vocês agora tentar resolver os outros exercícios dessa lista, né? Desculpa. Lembre de não deixar espaço no nome das variáveis aqui, tá? Então, esse é um cuidado que tem que se ter aqui. A gente deixa sempre, ó, mostrar aqui o código inteiro, tá? Aqui vocês conseguem visualizar todo o código, né? Tem que se tomar alguns cuidados. Não entendemos qual é a tua dúvida, o teu problema aí, Matheus. Matheus, ó, peças 1 e valor peça 1 não consegue porque não tem que ficar grudado. Você não pode colocar um espaço aqui, ó. Não pode fazer isso, tá? Ó, se eu fizer isso aqui vai dar erro. É o nome da variável. Nome da variável não aceita. Então, ali tem a apostila da disciplina, né? Que eu já disponibilizei para vocês no primeiro dia de aula. E nessa apostila está bem claro no início, onde explica todo o contexto de programação, que é a memória, que são variáveis, tudo isso aí. Explica que nomenclatura para variável não aceita espaço, não aceita caracteres especiais, não aceita acentuação, tá? Então, tomar esses cuidados. Eu acho que era isso que você queria dizer, correto? Tá? Então, agora, se a gente for no acadêmico aqui, que o professor Elor colocou a lista, vou ver que eu tenho os do 1001 ao 1010 problema, do problema 1001 ao problema 1010 resolvido. Eu vou ampliar, ver qual é a data, 18/3, início 18/3, né? Ela vai até quando, essa lista? Eu joguei a lista mais... Alguém lembra? Sim. Ok, ótimo. Então tá valendo. Dia 3 do 4. Agora, qual é? Esses problemas todos aqui, alguns deles são um pouco mais complexos. A gente vai encerrar a aula por aqui, hoje. Okay? A gente tem esses 10 problemas, feitos passo a passo, que vocês podem voltar aqui para executar, né? Ou seja, assistir o vídeo, retomar qualquer um desses que você não tenha entendido, que tenha tido alguma dificuldade. E aí os problemas seguintes, vocês vão ver que são simples. Esse aqui utiliza uma fórmula, né? Uns utilizam fórmula. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, porque dá uma ideia de algoritmo guloso. Execédulas, que é uma especificação. Esse, o 2018 e 2021 são parecidos, tá? A ideia é usar um algoritmo guloso o algoritmo que precisamos desenvolver, ele é guloso, que ele tenta pegar sempre a maior nota, a quantidade maior possível de notas grandes, né? Então, se eu dividir um valor, por exemplo, digitar um valor ali, como é que eu troco 738? Bom, é 7 notas de R$100, uma nota de 20, uma nota de 10, uma nota de 5, né?
uma nota de 2, se tiver uma nota de 1, ou uma moeda de 1, se não tiver 3 notas de 1, assim, enfim, né, de acordo com a especificação do problema. Ok? Então, hoje eu vou deixar por aqui, tá? A gente vai encerrar. Tá bom? Deixa eu interromper a apresentação aqui.